Boa noite, mais uma vez aqui, com grande satisfação para dar continuidade a esse estudo. Hoje, dia 7 de abril de 2015, mais uma terça-feira. Aqui na região de São Paulo, o clima baixou bastante a temperatura. Queria deixar aqui o meu boa noite, né? Já teve gente que está aqui desde tarde, dando um boa tarde, mas o meu boa noite para vocês que estão participando aqui também ao vivo, tá? Para Marta, para o João, para Alexandra, Luiz Carlos, Sérgio, Janete, Amirtes, Rosana, Cássia, a Lilian, o companheiro Arnaldo, José, todo mundo aqui presente, um bom número de participantes ao vivo. Deixo também o meu abraço fraterno para você que está acompanhando aí pelo YouTube, ao vivo ou não, e também na rádio Amigo Espírita. Para você que está ouvindo aí no seu celular, ouvindo no seu carro parado aí no trânsito, né? Ou nas coisas do seu dia a dia aí também. Gisele também, boa noite a todos. Que possamos ter uma ótima noite de estudo aí, proveitoso. E aquilo que sempre peço em minhas orações para a espiritualidade superior é que nós possamos sair melhores do que entramos. O Gustavo também, bastante gente participando, e vocês que acompanham fora do horário, ou que acompanham em outras plataformas, eu os convido a vir acompanhar ao vivo também, né, participando no chat. Quem tiver dúvida, fique à vontade para participar através do chat, deixando sua pergunta. Talvez não seja possível responder a todas elas, mas alguém do grupo também pode ter conhecimento suficiente para responder, né? Tem várias pessoas com bastante experiência na área que frequentam o estudo. Fiquem à vontade, então, que esse é a vantagem de acompanhar ao vivo, né? Pessoal de Santa Catarina, tem gente que eu sei do Rio de Janeiro também, gente de fora. Muito feliz com o resultado desse trabalho aí, essa parceria com a Rede Amigo Espírita. O José dos Santos também está divulgando aqui, né, a playlist dos encontros anteriores. Quem quiser disponibilizar, pegar esse material, na minha página no Facebook também tem o link para download dos encontros anteriores e o link para acesso à playlist no YouTube da Rede Amigo Espírita. Então você pode assistir todos os vídeos anteriores e também pegar o material para estudar aí na sua casa, no seu centro, como você bem entender, tá? Não precisa fazer nada formalizado, fica a seu critério. Também tem a plataforma do SoundCloud. Hoje, continuando e tal, esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco, em parceria com o espírito Joana de Ângeles, oferecida pela Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Hoje é o encontro número 7. Estamos no capítulo 1, o ser real. E dentro do capítulo 1, uma subdivisão, 1.2, interação espírito-matéria. E esta é a segunda parte da interação espírito-matéria. Para quem não está acompanhando aí, para quem está começando agora, eu já deixo também orientado que algumas perguntas que se refiram a temas que já foram trabalhados nos estudos anteriores não serão respondidas na íntegra, tá? Eu posso direcionar, busca no estudo anterior, mas para que haja um dinamismo e para transformar isso em um estudo que possa ser visto por uma pessoa do começo ao fim, sem que ela precise ficar repetindo o mesmo tema, eu adoto essa postura. Ok? O Arnaldo pediu para colocar o link da página. Após o término do estudo, eu coloco o link da página, tá? Mas para encontrar também é só digitar o meu nome completo, que está a página lá. Eu vou dar continuidade partindo do último slide do estudo anterior, né? Que foi o que eu tinha dito que faria. Onde estávamos observando a importância de se, do estudo anterior ao anterior, né? A importância de se conversar com o corpo e depois a importância de se manter o equilíbrio, tá? E então ficou orientado que quando não há a manutenção desse equilíbrio, quando não se é dada a devida importância da manutenção desse equilíbrio energético,
e, portanto, dessa interação do espírito com a matéria, quando eu não realizo que isso existe, eu adoeço com mais facilidade e não só adoeço, como também fico refém dessas doenças. Quando eu tenho conhecimento disso, não significa que eu não venha a adoecer, mas eu tenho um pouco menos de senso de impotência diante delas, porque eu passo a estudar a doença ao invés de ficar apenas procurando remédios. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensações de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. Então esse é o objetivo. Eu quero entender que se eu sofro alguma neurose, se eu sofro alguma psicose, e eu vou elaborar melhor esses temas, a origem disso também está na pouca disciplina dessas energias, né? A pouca disciplina também dos impulsos primitivos. Antes de continuar, eu gostaria de elaborar o seguinte: o impulso é alguma coisa que te movimenta, e primitivo é porque ele se refere a coisas que ainda são egoístas, tá? O bem e o mal tem que ficar claro que é uma observação humana e ela é relativa. Quando eu refiro que alguma coisa é boa ou ruim, eu preciso levar em conta a história, o momento em que isso aconteceu, tá? Hoje nós temos aí um grande número, muitas pessoas me procuram na minha página em mensagens particulares, querendo saber a minha opinião a respeito do veganismo, do vegetarianismo e dos carnívoros. E eu não adentro muito nessa questão, porque é relativo. Se eu for pensar no homem das cavernas, que precisava se alimentar destes animais, eu não posso compará-los hoje conosco, que temos uma nutrição mais elaborada, no sentido da ciência, nutrição mesmo, que nós temos a educação física, que nós temos a fisiologia, tudo que nos ajuda a enxergar melhor como funciona o corpo humano e o que fazer para reter proteínas e tudo mais. Quando eu penso, então, que algo é bom ou ruim, eu posso entender, por exemplo, que o que faziam no Coliseu Romano era ruim. Só que quando eu pego hoje para o UFC, Bellator e essas competições de MMA, também tem pessoas que vão considerar isso ruim. Portanto, eu não posso dizer assim, que o impulso primitivo é ruim, mas ele é primitivo, tá? Portanto, ele está preso a questões primitivas do ser. Ele não pode ser considerado ruim dentro desse aspecto intelectual, mas ele é ruim para o momento atual em que nós estamos, tá? Um estuprador, ele se movimenta por um impulso primitivo, como citando esse homem da caverna, que ia lá, puxava a mulher pelo cabelo e tinha relações com ela. Esse indivíduo ainda tem um impulso primitivo que é mal visto pela sociedade, pode ser linchado, se vai parar na cadeia tem que ter um monte de proteção, porque hoje isso é considerado ruim, mas nos primórdios não era comum. Então, quando eu vou pensar aqui que é um impulso primitivo, significa que é algo que vai me fazer agir como um homem das cavernas, provavelmente. Descer do carro e matar uma pessoa só porque ela me fechou é totalmente Neandertal. É um impulso primitivo, tá? Mas ele existe em todos nós. É um impulso primitivo que te faz quebrar as coisas em casa, chutar o gato, chutar o cachorro, gritar com o filho, se vingar da vizinha. O impulso vem, se você não tiver uma elaboração intelectual e um desenvolvimento moral, aí você começa a entrar no processo de vingança e está pronto o prato para que você se envenene. Ok? Então, esses impulsos primitivos têm que ser disciplinados. Porque aí eles se tornam, continuam sendo impulsos, mas em um movimento positivo, tá? Então, assim, uma pessoa com impulso primitivo, bem disciplinado, quando ela é obrigada a reagir de uma forma sem ter tempo de pensar, ela automaticamente age pensando positivamente. Quando você pega a figura de Jesus Cristo, ele era testado e tentado o tempo todo. E a resposta dele estava sempre na ponta da língua, e era sempre uma resposta de esquiva e uma resposta de devolver ao perguntador a dúvida. Então, quer dizer, o impulso, não é que Jesus não tinha impulsos, ele tinha, só que os impulsos dele eram sublimados, e é isso que nós tentamos buscar, ou ao menos deveríamos. Ok, então para que eu entenda melhor isso aqui, eu vou voltar nesse slide, é importante saber o que é neurose.
O termo neurose se refere a qualquer desconforto mental que, embora cause tensão, não interfere com o pensamento racional ou com a capacidade funcional da pessoa. Então vamos lá. Neurose, qualquer desconforto mental que, embora cause tensão. Então, eu vou sempre firmar isso aqui. No estudo passado eu coloquei isso aqui. Tensão, duas forças puxando para lados opostos, né? Ou se conflitando, mas de uma forma... o mais importante é que eu tenho aqui na mente, o que vai causar uma tensão são duas forças puxando para lados opostos. A minha moral quer fazer uma coisa e a minha ética não deixa. Apesar delas estarem um tanto entrelaçadas, eu posso sofrer com isso. Meu coração quer fazer uma coisa e o meu intelecto quer fazer outra. Vai gerar uma tensão mental. Por quê? Porque se a minha moral é corrupta e o meu intelecto também, os dois querem fazer a mesma coisa, não há tensão nenhuma, eles vão tranquilo. Se há tensão, é porque aquilo que eu fazia antes já não consigo mais fazer com tanto prazer ou tão solto, né? Já gera um certo julgamento interior, por exemplo. Então, gerou uma tensão que não interfere na capacidade do indivíduo de raciocinar e que também não interfere na capacidade do indivíduo de funcionar, aí eu tenho uma neurose. E a neurose ela é extremamente comum, tá? Vejamos aqui, então. De acordo com a visão psicanalítica, as neuroses são frutos de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e traumas inconscientes. Trazer isso aqui um pouco mais para o concreto, quando a pessoa pensa o que é uma neurose. Coisa simples, tá? A pessoa, eu não sou neurótico, eu nunca tive neurose, pode ser que você esteja enganada. Quando você está lá almoçando, aí alguém cita um filme. Ah, lembra aquele filme e tal? E alguém pergunta, mas qual que era mesmo o nome daquele ator? E você não lembra, mas você passa o dia inteiro tentando lembrar. Hoje é mais fácil, porque tem internet. Mas quem viveu mais nos anos 80 e 90 sabe o que eu estou falando. Você tinha que ter um dicionário ali, tinha que ter uma enciclopédia, né, uma Barça, lembram da Barça? Tem gente aqui que não vai nem saber o que é. Você tem ali, então, um conhecimento que tem que ser buscado. Se você não conseguir achar esse conhecimento e fica o dia inteiro pensando qual que era o nome daquele ator mesmo, qual que é aquela música, e isso é uma neurose, porque gera uma tensão. Tua esposa vai falar com você, mas a tua cabeça tá lá assim, qual que era o nome do ator mesmo? Ou quando você, por exemplo, tem a sensação de estar sendo traído, traída, e fica o dia inteiro pensando, onde será que ele está, hein? Será que o sinal está sem celular ou ele não quer me responder? Isso é uma neurose, porque gera uma tensão, né? Você já não consegue ficar relaxado. Deita para dormir em processos de insônia é uma neurose, tá? Porque você não consegue se desligar daquele pensamento, ok? Então a neurose ela está o tempo todo. A visão psicanalítica tem essa orientação de acreditar que foram tentativas de lidar com conflitos e traumas inconscientes. Por isso, assim, essa necessidade sua de lembrar o nome desse ator, se eu for pensar conscientemente, eu quero saber o nome desse ator. Para quê? O que vai mudar na sua vida? O almoço foi meio-dia, você lembra 7 da noite. Lembrei, é Robert Downey Jr. Que diferença fez isso agora? Quando eu trago para o lado inconsciente, é o sentimento de impotência que precisa ser combatido. Como assim eu, Vitor, não vou saber o nome desse ator? Eu preciso, porque eu quero saber tudo. E eu fico buscando. Como assim eu, Vitor, vou ser traído pela minha namorada? Ela não pode me trair, eu tenho que saber tudo. A base de tudo isso, então, está num sentimento maior, que não nos é consciente na maioria das vezes, e gera neurose. O problema é não pagar a conta, ou é o sentimento de impotência, ou é a sensação de ser cobrado, ou é a vergonha perante a família? Porque se eu atrasar um dia a minha conta, talvez eu pague ali alguns centavos de juro, mas se eu trazer o aluguel um dia, eu não vou ser expulso da casa. Tem todo um processo por trás disso. Mas nós trazemos um medo muito grande da rejeição no inconsciente e uma busca por aprovação, né? Que quando isso não é alcançado, nós caímos nesses processos neuróticos de ficar buscando. Quando a pessoa fala assim, ele está procurando pelo em ovo, isso é neurose. Chifre em cabeça de cavalo, isso é neurose, ok? Ainda em um nível que seja racional e funcional.
Já tem gente aqui falando que sabe da Barça, ó, também, também tô dentro desse grupo aí. Quem não sabe, pesquisa no Google, a nova Barça. O que distingue a neurose da normalidade, e aqui eu grifei normalidade, porque o normal também é relativo, são a intensidade do comportamento e a incapacidade do doente de resolver os conflitos internos e externos de maneira satisfatória. Aqui o Arnaldo pergunta, seria a tentativa do falso controle da situação? Sim. Sim, porque quando o indivíduo busca lidar com a impotência, o que ele quer não é necessariamente a satisfação. Os complexos que têm uma origem ali na infância, na necessidade de ser perfeito, quando os pais querem que sejamos perfeitos, e toda essa origem psicológica nos faz buscar a onipotência. Por isso que o indivíduo fala assim, eu devo entregar a minha vida nas mãos de Deus. Só que aí quando uma coisa acontece fora do controle, ele pega de volta a vida, percebe? Ele acredita que Deus é onipotente, então Deus deveria ter poder para fazer tudo. Só que quando ele acha que está demorando muito, ele vai lá e resolve com as próprias mãos. Ah, não, Deus não vingou a morte do meu filho, eu vou pegar uma arma e vou lá matar o indivíduo. Ah, não, isso não está certo, eu não mereço passar por isso. Quando eu falo eu não mereço isso, eu estou me colocando na posição de onipotência. Se eu também sou onipotente, eu entro numa competição com Deus. Para que seja Deus, pensando no conceito cartesiano de Deus, deve ser aquilo que ultrapassa a nossa compreensão. Aquilo que não compreendemos, aquilo que não é possível explicar pela nossa ciência, denominamos Deus. Quando eu então acredito que isso não pode me ajudar e que eu tenho condições de fazer melhor, eu estou me colocando como onipotente. Portanto, eu me coloco na posição de Deus naquela situação. Se der resultado, eu começo a achar que eu posso resolver a situação de todo mundo. E aí eu entro num outro campo da arrogância, né? Eu fico tentando ter a tal da neurose de controle. A neurose de controle é quando eu não consigo me desligar das coisas porque eu quero ter o controle de todas elas. Eu quero saber aonde meu filho está, com quem, as coisas do meu marido, e tem pessoas que levam isso a um grau tão alto que tudo que você perguntar, ela sabe. O marido fala para a esposa, amor, você sabe onde está a chave do carro? Está em tal lugar. Você sabe onde está minha meia? Está em tal lugar. Ele não sabe de nada, ela sabe de tudo. E por que ela precisa saber onde está a meia desse indivíduo? Porque você já começa a notar um indivíduo que tem necessidade de ter o controle de todas as coisas. E se ela não sabe onde está, ela vai procurar. Muitas mães fazem isso, estragando os filhos, né? Não deixa o filho fazer nada, a mãe resolve tudo para ele. Mas isso é uma neurose dela, ela tem uma doença. Então, o que distingue a neurose da normalidade, portanto, o indivíduo neurótico de um que não é, são a intensidade do comportamento, quanto você faz isso, quanto você necessita ter o controle das coisas ou quanto você pensa sobre determinadas coisas, e a incapacidade que você tem de resolver os conflitos internos e externos de maneira satisfatória. Então é a pessoa de 40 anos que ainda fica triste. Ah, meu pai não me ama, ele prefere o meu irmão a mim. Pô, você já tem 40 anos. Então isso significa que você não está conseguindo resolver de forma satisfatória o teu conflito. Teu pai vai desencarnar e você ainda vai ficar indo lá no túmulo dele no dia 2 de novembro, ficar pedindo aprovação. Isso é um sinal de neurose, extremamente comum. Não estou falando do indivíduo que vai visitar para prestar homenagem. Eu estou falando daquele indivíduo que não consegue resolver os conflitos. Se vai para um campo comportamental muito distinto, o indivíduo, por exemplo, tem a neurose de que a mão tem germe. Ah, eu relei naquela maçaneta, tem germe, eu vou lavar minha mão. Aí ele lava a mão 1, 10, 30, 40 vezes, aí eu vou ter um transtorno obsessivo compulsivo. O que é um transtorno obsessivo compulsivo? É um acúmulo de neuroses não resolvidas. Tá? Eu tenho uma neurose, é um pensamento que não se desliga. Essa neurose pode se tornar uma neurose obsessiva. Eu não consigo parar de pensar nisso e isso passa a atrapalhar a minha vida em algum nível. Se essa neurose obsessiva for somada a outras, aí eu desenvolvo um transtorno obsessivo compulsivo, que é uma soma de neuroses não resolvidas que me levam a não conseguir viver em paz. Eu chego atrasado na reunião, eu não consigo casar, eu não consigo abraçar as pessoas, porque eu acho que elas estão cheias de germes ou porque todo mundo vai me roubar. Aí é um transtorno obsessivo compulsivo.
A Adelina diz que parece um dos 12 passos dos grupos de autoajuda. A minha orientação também vem dali, né? Tem 8 anos que eu trabalho com dependência química, tomando como base o narcótico anônimo e o alcoólico anônimo. Então, eu tenho bastante conhecimento nessa área. Realmente está relacionada a essa entrega ao poder superior. Depois, fica tomando de volta. Então, aqui, a rigor, para as neuroses, recomenda-se um tratamento de responsabilidade tripla, um acompanhamento psicológico adequado, um tratamento médico com medicamentos quando necessário, caso o nível de ansiedade esteja muito alto ou os comportamentos estejam muito ligados no sentido da promiscuidade, por exemplo, a libido muito fora de controle. Maior cooperação possível do próprio paciente e da sua família. E é aqui que eu estou dizendo. Se você tem uma mãe que faz tudo para você, sua mãe tem uma doença. Se você quer ajudar a sua mãe, comece a lavar a louça, comece a achar a sua meia. Não fique achando que é tranquilo para você, porque ela diz que gosta de fazer isso. É uma doença que está acometendo ela. E isso gera em você uma outra, que é a codependência. Quando você realmente precisar fazer as coisas na vida, você não vai conseguir, porque tinha alguém que fazia por você. E quando você sair da sua casa, tua mãe vai entrar naquela tal da síndrome do ninho vazio e vai entrar nessa neurose de controle, não saber onde o filho tá, vai ser aquela mãe que liga o dia inteiro para você, tá? Liga 3 vezes por dia e quando dá um feriado ela quer ir lá na tua casa, ela entra na tua casa, já pega o tênis no lugar, já lava a tua louça, não se desliga. Isso é extremamente comum na sociedade brasileira. Em sociedades europeias e norte-americanas é um pouco menos, porque eles se ligam menos em família nuclear. Depois que você se casa, sua família é sua esposa e seus filhos. Você só encontra os seus parentes em feriados, né? Não é como aqui no Brasil, que as pessoas ficam buscando morar perto e tudo mais. O Arnaldo continua. Culpa e remorso criam neuroses mais sérias? Sim, porque tudo que for relacionado a um conflito não resolvido tende a levar a uma neurose, né? Então, quanto mais pesado for esse conflito, maior vai ser a neurose, porque culpa e remorso são conflitos bem pesados, principalmente se a pessoa já desencarnou e você não tem mais como pedir desculpa para ela, fazer uma reparação, né? Ou quando você, porque tomou 3 cervejas, se desligou, atropelou uma criança de 5 anos e matou ela, né? Você não é um assassino, você não é nada disso na sua cabeça, mas pesou e não tem mais o que você fazer. Então vai gerar uma neurose que pode levar o indivíduo, por exemplo, a não conseguir dirigir mais. E ainda naquele slide, então, a continuação era assim, ó, isso foi a explicação do que é a neurose. E que a longo prazo se transforma em neuroses, psicoses e perturbações mentais. A Andrea pergunta o que fazer para eliminar o toque. O que fazer para eliminar o toque se você fica tentando fazer alterações comportamentais apenas, o que você faz é transferir o toque para alguma outra coisa. Então, o indivíduo fala, como o indivíduo que fala, eu vou parar de fumar e toda vez que me der vontade de fumar, eu vou chupar uma bala. Depois de um tempo, esse cara vai estar com diabetes, de tanta bala que ele chupou. É importante que haja sempre uma elaboração psicológica. Se eu tenho um toque, eu preciso rastrear quais são as neuroses que compõem esse toque, porque aí fica aquele mesmo processo que eu expliquei do complexo, né? Várias neuroses criam um complexo que se desenvolve como um transtorno obsessivo compulsivo, que parece uma coisa só, mas não é. Tá? Não é só o lavar as mãos, pode ter o medo do germe, pode ter o medo de tomar bronca da mãe porque não lavou direito, pode ter alguém da família que morreu através de uma doença. Então, quando eu rastreio quais são as neuroses que compõem o transtorno, aí eu posso trabalhá-las individualmente. Não havendo neuroses para compor o transtorno, não há mais o transtorno. Não é um trabalho de noite para o dia, mas é possível. E a tendência do indivíduo que tem toque é cada vez assimilar a neuroses novas, e assim ele não consegue mais fazer nada. Quem quiser entender melhor sobre o funcionamento do toque, tem um filme do Jack Nicholson que se chama Melhor Impossível. Acredito que é esse o nome, se alguém puder me refrescar aí. Melhor Impossível, é o Jack Nicholson e a Ellen Hunt, que fazem um par romântico ali. E ele tem toque em um nível altíssimo, né? E ali você começa a entender que além do toque ele também tem outras coisas, né? Ele tem homofobia, ele é machista. Por quê? Porque são todas neuroses, né? É um conflito interno mal resolvido que me faz projetar no outro.
Então, já que Joana refere que a longo prazo esses impulsos não disciplinados levam a neuroses e psicoses, então é importante também saber o que é psicose. O termo psicose refere-se a um estado psíquico no qual se verifica certa perda de contato com a realidade. Aí nós estamos entrando, então, que a neurose não impede o indivíduo de funcionar, tá? E não impede o indivíduo de raciocinar. Quando isso ultrapassa esse limite e passa a se referir a um indivíduo que perde o contato com a realidade, aí nós temos psicose. Entre os sintomas psicóticos estão fala e pensamentos desorganizados, crenças falsas que não são baseadas na realidade, delírios, principalmente medo ou suspeita infundados, escutar, ver ou sentir coisas inexistentes, alucinações e pensamentos que saltam de um tópico para outro tópico não relacionado. Diferenciar primeiro aqui o delírio e a alucinação, porque tem algumas pessoas que não veem diferença em uma coisa em outra. Quando eu sei que eu estou vendo alguma coisa que eu não deveria ver, aquilo é uma alucinação. Quando eu estou vendo uma coisa e eu tenho certeza que ela existe, isso é um delírio, tá? Então, o delírio de paranoia, por exemplo, eu sei que alguém está me seguindo, eu vou sair da minha casa, eu vou sair correndo na rua e eu tenho certeza que eu estou sendo seguido, tá? Ou então pessoas que estão delirantes, quem tem alcoolistas na família sabe que quando eles tentam parar de beber, eles entram no tal do delirium tremens, que é um delírio causado pela abstinência do álcool. O indivíduo começa a ver coisas, confunde pessoas. Quando ele compra aquela realidade, é um delírio. Quando ele não compra aquela realidade, mas se incomoda com ela, é uma alucinação. Então o indivíduo chega para você e fala, ó, eu estou vendo... O indivíduo chega no psiquiatra e fala, eu estou ouvindo vozes. E eu gostaria que esses sintomas parassem. Isso é uma alucinação. Agora, quando o indivíduo alega estar ouvindo vozes e não acredita que você não esteja, aí ele está delirando, tá? Então, o delírio e a alucinação, aqui é importante ter em mente que estes sintomas psicóticos, aqui já o pessoal já confirmou para mim que é Melhor é Impossível o nome do filme mesmo, a Gláucia e a Miriam. Obrigado. Quando eu penso aqui, ó, falas e pensamentos desorganizados, crenças falsas que não são baseadas na realidade, principalmente medo ou suspeita infundados, escutar, ver ou sentir coisas inexistentes e pensamentos que saltam de tópico para o outro, eu entro em contato muito com a mediunidade. E eu já trabalhei em CAPS, eu já tive contato com um hospital psiquiátrico, eu sei do que eu estou falando, eu não li em livro, eu vi. Grande parte dos pacientes que eu tinha que atender referiam sintomas mediúnicos. Então, é aí que entra o grande conflito da ciência de aceitar a mediunidade, porque a própria psiquiatria trata muitos dos sintomas ditos mediúnicos como psicóticos. Eu estou vendo coisas. O indivíduo que fala assim, eu tenho clarividência. No meio espírita tem um monte de gente que tem inveja, né? Eu sei disso, porque as pessoas falam. Ai, como eu queria ver espíritos. Mas nunca assim, te cutucando na hora que você está dormindo, né? Ou a hora que você abre o olho no meio da noite para ir buscar água. Nessa hora você não quer ver, né? Você quer ver... Esse indivíduo quer ver Joana de Ângeles, esse indivíduo quer ver Allan Kardec, mas os militantes ali das guerras antigas, esses ele não quer ver. Então, o que eu tenho que ter muito sentido nisso aí? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque os sintomas considerados psicóticos, se você for numa reunião mediúnica, uma fechada, com o olhar psiquiátrico, você vai acreditar que precisa internar muita gente ali dentro. Essa é uma das grandes barreiras para o espiritismo hoje, a confusão entre sintoma psicótico e sintoma mediúnico, tá? Mas, de forma geral, qual que é a importância disso aqui, ó? Voltar para o texto. Por outro lado, esse é o primeiro slide aí, nós estamos nele ainda, né? A ver como rende Joana de Ângeles. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos,
sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações mentais. Portanto, se você encontrar indivíduos num hospital psiquiátrico, se você encontrar indivíduos em grupos de ajuda, mulheres que amam demais anônimo, narcótico anônimo, alcoólico anônimo ou qualquer coisa anônimo, neuróticos anônimos, nós estamos lidando com neuroses e psicoses. Tá? O indivíduo que vende o próprio carro para comprar 5 pedras de crack, esse indivíduo tem um comportamento que não se pega à realidade, portanto, é psicótico. Ok? O indivíduo que arrebenta o celular e bate na namorada por causa de uma mensagem que ele confundiu, é um indivíduo psicótico. Ele pode não ser esquizofrênico, mas ele teve um comportamento psicótico. E a psicose não está longe de nós. Ah, eu não tenho. Cuidado. Porque a psicose, então, ela se refere muito a uma neurose não trabalhada que pode levar o indivíduo a um campo psicótico. Pronto. Né? Isso pode acontecer com qualquer um. Que não se tome cuidado. O Arnaldo indicou aqui um livro. É livro, Arnaldo? O nome também ficou incompleto aqui. Se você puder colocar só o nome do livro e do autor, eu agradeço. A respeito de psicologia espírita. A harmonia entre o espírito e a matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando rumo correto e edificante à sua reencarnação. Harmonia, tá? Tem que soar bonito, tem que ter conexão, não adianta você ser um ótimo... Não adianta você ser um ótimo palestrante, todo mundo quer te abraçar, todo mundo quer tirar foto com você, e em casa você nem olha para tua esposa, e em casa você maltrata seu filho. Não adianta ser um político que beija várias crianças na bochecha em época de eleição, mas não abraça o próprio filho em casa. Começa a refletir que a harmonia é aquilo que funciona do começo ao fim. Se eu pego uma orquestra que tem um ótimo saxofonista, mas o flautista é horrível, o trabalho todo fica feio. Então é a mesma coisa. É melhor que você seja um pouco menos naquilo que você se destaca para que as outras coisas possam aparecer, porque não adianta nada. Conseguir chegar no topo com um podre escondido ali embaixo do tapete. Tem que haver harmonia. Psicologia Espírita 1 e 2, Jorge Andréa, a indicação do Arnaldo para quem quiser se aprofundar no tema e desmistificar aí o que é a psicose e a mediunidade. Então essa harmonia entre o espírito e a matéria, visto que o espírito influencia a matéria, deve viger a favor do equilíbrio do ser que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando rumo correto e edificante à sua reencarnação. Portanto, não é para você ter o teu corpo funcionando bem, o seu espírito bem equilibrado para fazer o mal, para se degradar depois. Né? O indivíduo, eu conheço pessoas que trabalham por métodos de compensação, né? Tem o Naranon também, a Adelina falou do Naranon, bem lembrado. As pessoas falam assim, eu vou para a academia para poder comer chocolate. É um direito dela, né? Porque assim, eu vou comer chocolate, só que eu vou engordar e vou piorar minha qualidade de vida. Então o indivíduo vai para a academia para conseguir comer sem culpa. Até aí tudo bem. Só que existem pessoas que fazem isso em níveis maiores, né? Começam eu vou tirar dos ricos e dar para os pobres. Um modelo Robin Hood, por exemplo. Aí não adianta, porque você vai adoecer. Vai gerar você uma nova neurose. O objetivo é que você equilibre o teu corpo, harmonize o espírito e a matéria para que você busque ser aquilo que veio ser, né? Portanto, aqui, para que você desperte para essas atribuições e finalidades elevadas da vida. Não a finalidade de ficar rico, não a finalidade de ser bem-sucedido, mas a finalidade elevada da vida, que é levá-lo à morte um pouco melhor do que você entrou em vida, para que você entre na próxima vida melhor e melhor. Se você é a mesma coisa, ou se você só fica crescendo em áreas de destaque e não sabe lidar com a sombra, com o descaso, com o anonimato, você é um indivíduo que precisa de ajuda também. Porque está, em alguma forma, mantendo um comportamento neurótico.
Aqui, complementando então o que a Adelina falou, ela começou a frequentar o Naranon, para quem não sabe, é um grupo de ajuda para familiares de dependentes químicos, tá? Tem um Naranon para quem usa narcóticos e o Alanon para quem faz uso de álcool. E o objetivo é esse mesmo, né? Ela disse que tinha medo de ficar desequilibrada mentalmente e ficaria se não frequentasse, e tem ajudado bastante, com certeza, né? Porque trata a codependência, que é uma doença dela, que já nada tem a ver com o indivíduo que faz uso da droga. Obrigado pela participação, Adelina. Então, continuando, as enfermidades, sob outro aspecto, podem ser consideradas como processos de purificação, especialmente aquelas de grande porte, as que se alongam quase que indefinidamente, tornando-se mecanismos de sublimação das energias grosseiras, que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Vamos lá. Eles colocam assim, a doença tem como caráter purificar. Essa enfermidade, então, pode ser considerada como processo de purificação. Eu sempre grifo processo, porque o processo implica calma, perseverança. O processo não é uma coisa que acontece da noite para o dia, que diga a justiça brasileira. Mas, de forma geral, também o processo psicológico, o processo analítico, o processo de recuperação do seu corpo físico após uma lesão, nada disso é assim, da noite para o dia. Tem um processo. E o processo, ele tem essa nomenclatura porque ele passa por etapas, tá? Eu não posso ficar pulando etapas. Não adianta ir lá treinar bíceps o dia inteiro na academia e não dar descanso para o teu corpo físico. Ir lá amanhã de novo, de novo, de novo. A única coisa que você vai conseguir é uma lesão. Tem que ter facilidade de enxergar o que é um processo. Então, a doença, a enfermidade, ela viria como um processo de purificação, ou seja, tornar puro, porque é impuro. Ah, mas eu não sou impuro, eu sou um ser perfeito. Essa é só a sua opinião. Pode ser que seja, mas eu desconfio grandemente. Eu acredito que você está mais num processo de auto-engano. Por que eu estou dizendo isso? Né? Não é uma maneira de ofender, mas é uma forma de tirar da ilusão. Desiludir é uma bênção. Porque dói, mas significa que você não está mais iludido. Se eu tenho que enxergar que eu preciso me purificar, o primeiro passo é enxergar que eu sou impuro. E aí é onde dói, né? Como assim eu sou impuro? Pergunta que todo indivíduo responde para um entrevistador. Qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista, eu não gosto das coisas erradas. Mentira. Por que se você fosse perfeccionista e não gostasse das coisas erradas, você não falaria isso, porque você não veria imperfeição em você. Mas essa dificuldade que o indivíduo tem de acessar a própria sombra e falar, eu tenho uma falha, eu sou ciumento, ou então eu sou vaidosa, eu sou arrogante, eu sou melindrada, é difícil, mas se não começar por aí, não vai chegar em lugar nenhum. Então, não adianta nada você aprender com a sua dor se você não entender que ela vem para te purificar. E não adianta nada se você não enxergar impurezas em si mesma ou em si mesmo. Especialmente aquelas de grande porte. Aqui nós estamos falando daquelas doenças que aqui, se alongam indefinidamente. Aqui nós temos um câncer, nós temos depressões, nós temos diabetes, nós temos artrites, nós temos várias doenças que levam o indivíduo assim, a passar a vida convivendo com elas, né? Hipertensão, tornando-se mecanismos de sublimação das energias grosseiras, que constituem o ser nas suas fases iniciais de evolução. Portanto, você tem tudo o que você tinha lá de trás. Aos poucos, isso vai se transformando. E à medida que isso se transforma, isso é sublimado. E aí eu achei por bem trabalhar a sublimação. O conceito químico de sublimação é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Paremos por aqui. Mudança do estado sólido para o gasoso. Em uma analogia didática e até infantil, nós sabemos que somos matéria e queremos virar espírito. Nós temos associado que gás é aquilo que nós não podemos ver, que é uma energia, é uma força invisível. Então, sublimar o espírito também significa ser menos material, quimicamente falando, tá? O espírito superior, ele não é material. Então, eu também vou deixar o estado material para o estado gasoso, ou seja, etéreo. Agora, na questão psicológica,
Sublimação é um dos mecanismos de defesa propostos pela psicanálise freudiana. A sublimação consiste na busca de modos socialmente aceitáveis de satisfazer ao menos parcialmente as pulsões do id. Caracteriza-se por apresentar uma inibição do objeto e uma dessexualização do mesmo. Então, de novo, busca de modos socialmente aceitos de satisfazer ao menos parcialmente as pulsões do id. Sublimação na ótica psicanalítica, que é mecanismo de defesa, nós temos mecanismos de defesa, a negação, a racionalização, a formação reativa, e a sublimação é um deles, tá? Tem outros também, mas eu vou entrar hoje na sublimação. Deu para perceber que o estudo hoje ele parece muito mais uma aula de psicologia, mas tem que passar por isso, porque o estudo todo da série psicológica é baseada nisso, e sem os conceitos básicos fica uma leitura difícil. O mecanismo de sublimação que necessita satisfazer, aliviar essas tensões do id, que de uma forma não sexual. O id seria a instância psicológica que quer evitar tensões. Você tem uma tensão, o id quer resolver sua tensão, tá? Tem o id, depois tem o ego e tem o superego. O id quer resolver as tensões sem se preocupar com o outro. O superego provoca tensões porque se preocupa demais com o outro, e o ego fica no meio dessa briga tentando equilibrar os dois, tá? O id é o que te faz sair do carro e agredir a pessoa. O id é o que te faz acender o cigarro, acender a maconha, trair a sua esposa, xingar o teu chefe, é o id, tá? O id define o indivíduo, porque isso é o que você é se ninguém estiver olhando, né? Tanto que palavras como identidade começa com id, idiosincrasia começa com id, e aquele indivíduo que age sem pensar, não racionaliza e faz só o que lhe vem na cabeça, é chamado de idiota, porque ele age só pelo id. Se você se sentir agindo de forma idiota, é porque você está agindo pelo id. Nossa, eu não pensei, eu tinha que ter pensado, eu pus os pés pelas mãos, isso é agir pelo id. Porque o id, ele quer que a atenção alivie. Aquela pessoa pegou o brinquedo que é meu. Ao invés de trabalhar, ou então aquela pessoa tem um tênis melhor do que o meu, eu quero aquele tênis. O id fala, ué, pega, mata esse cara e pega o tênis. Ótimo, aí o indivíduo vai lá e faz isso. O superego fala, não, mas você não tem condições de ter um tênis desse, para que um tênis tão caro? Você precisa de um tênis só para se locomover, fica te desmotivando a conseguir as coisas. O ego vai lá e tenta acertar as coisas, né? Bom, então eu vou trabalhar para conseguir ter um tênis desse. E aí há o alívio da tensão. Ok? Então a sublimação é uma das formas de pegar esse comando que o id dá e transformar em outra coisa. Então, ao invés de agredir o indivíduo para conseguir aquele tênis, eu vou lá e sublimo. Eu vou para minha casa, pinto um quadro, escrevo uma página do meu livro, brinco com os legos, com o meu filho, construo um castelo, tá? Então o indivíduo sublima. Por isso, quando você estuda os indivíduos que foram geniais, de alguma forma, eles tinham muito problema na ordem sexual, né? Ou eles eram promíscuos, ou eram muito rejeitados. Eles normalmente não eram casados, assim, né? Eles não tinham uma rotina sexual com uma pessoa só. Eles tinham vários parceiros, principalmente os que se desenvolveram nas artes, né? Na música, na pintura. Eles eram, na maioria, indivíduos muito complicados nesse sentido. E... Ok, até que eu estou dando uma lida no chat aqui. Tá? Então, quando eu paro para pensar no que é a sublimação, é isso aqui, ó. Eu vou buscar modos socialmente aceitáveis de satisfazer ao menos parcialmente as pulsões do id, porque elas são inaceitáveis socialmente. Eu vou ter que matar, roubar, bater, passar para trás. Caracteriza-se por apresentar uma inibição do objeto e uma dessexualização do mesmo. Então, aquilo que eu queria muito, eu vou lá e paro de fazer. Uma coisa que pode ajudar, por exemplo, a entender a sublimação é um indivíduo que traz dentro de si muita agressividade. E aí ele sublima isso se transformando em um cirurgião. É um indivíduo que traz dentro de si muita necessidade de depender de adrenalina. Aí ele sublima isso saltando de paraquedas, se tornando lutador de artes marciais, sublimação. Tá? Eu pego um conceito que era grosseiro, transformo aquilo em algo socialmente aceito. Tá? Então eu canalizo a minha energia em um processo que me ajuda. Quem trabalha com criação,
e criatividade sabe que funciona melhor quando está triste. O indivíduo que está feliz cria pouco, né? Se tem alguém que escreve aí, se tem alguém que pinta, sabe que quando está tudo bem, você está bem com seus filhos, vocês estão viajando, você não tem muita inspiração para criar coisas. Mas quando você briga ali com seu marido, você está há muito tempo sem ter relações físicas com outras pessoas, eu não falo necessariamente só do sexo, mas de abraçar, de estar perto, o indivíduo tende a criar um pouco melhor, né? E aí entra um processo perigoso, porque eu crio melhor quando eu estou triste. Aí a minha criação me faz ser aceito socialmente. Nossa, Vitor, que belo quadro você pintou, que belo livro você escreveu. E aí quando eu fico feliz com isso, eu fico impotente, porque aí eu não crio mais. O indivíduo começa então a buscar os estados depressivos inconscientemente, porque ele tem um ganho secundário com isso. Quando ele está triste, ele cria mais e é mais aceito socialmente. A Adelina pergunta se sublimação é uma forma de manipular o id. Se eu for pensar em manipulação, em pôr as mãos, é uma forma, na verdade, de estudar o que o id quer e tentar satisfazê-lo. O id é uma criança que quer tudo, no jeito dela e na hora que ela quer. É uma criança mimada. Ele vai fazer escândalo no supermercado, o teu id vai ficar ali na sua cabeça. Você vai levar isso para casa? Você vai deixar ela te desaforar? É o id que fica querendo resolver as coisas desse jeito. Quando você tenta dialogar com ele, não é que você convence ele e transforma o seu id em algo mais maduro. Na verdade, você transforma o seu ego em algo mais sólido. Aí o id te influencia menos. Mas ele sempre vai ser uma criança travessa e mimada. Você é que vai aprendendo aos poucos a dar menos ouvidos a ele. É imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Imprescindível, tá? Voltando um pouquinho aqui, então. A Mirtes pergunta, sublimação seria, então, a fórmula para eu conduzir melhor a minha evolução? A sublimação proposta pela Joana de Ângeles e pelo Divaldo é uma sublimação de purificar, né, de tornar sublime. O que eu coloquei são referências à parte tanto química quanto psicológica. Sublimação, por melhor que possa parecer, é um mecanismo de defesa, tá? E se é um mecanismo de defesa, ela está te defendendo de algo. O mais importante é que não haja esse sentimento de ser atacada. Quando isso acontecer, você está em uma sublimação em nível espiritual, não apenas em um mecanismo de defesa psicológico, tá? É claro que quanto mais eu conseguir produzir com a minha sublimação, mais oportunidades eu vou ter de trabalhar outras áreas da minha vida. Agora, se eu fico só pintando quadro, pintando quadro, pintando quadro, e não faço nada disso, e aí a hora que eu fico rico, eu abuso de droga, de prostituição, e começo a pisar nas pessoas que estavam abaixo de mim, então a sublimação não teve potência nenhuma de me sublimar como espírito. Ela funcionou só como um mecanismo de defesa. Então, se é imprescindível, eu não posso deixar isso de lado. Um constante renascer do indivíduo, pelo renovar de sua consciência. Aqui, vejam, não é um renascer do corpo físico, é um renascer do indivíduo. Isso não é reencarnação, tá? Eu preciso ter um constante renascer como espírito para evoluir, mas eles estão falando de um constante renascer como indivíduo. O que o Vitor pensava ontem, hoje está velho, eu tenho que aceitar que isso morreu e a seguir em frente. Porque senão eu vou ficar falando, nossa, os jovens de hoje se vestem errado, as mães de hoje criam os filhos errado. E na verdade quem está errado sou eu, porque as coisas vão mudando, né? Eu tenho que deixar morrer o velho Vitor e permitir que o novo Vitor nasça. E eu vou deixar morrer conceitos, ideologias, pragmatismos e todas essas coisas. Isso é que eles nos propõem. Como? Renovando a minha consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse slide aqui daria uma palestra. E porque tem todas as respostas que nós buscamos em alguns sentidos, tá? Eu devo renascer. Como? Renovando a minha consciência.
Como? Aprofundando-me no autodescobrimento. Para quê? Para identificar-me melhor com a realidade e absorvê-la. Eu renovo a minha consciência. Renovar a consciência é trazer para o consciente coisas novas. Então, você vai ler coisas novas, assistir estudos novos, você vai ouvir pessoas diferentes. Se você só conversa com pessoas mais velhas, comece a conversar com pessoas novas. Para de ficar assistindo o mesmo jornal todos os dias, vai assistir coisas diferentes. Renove a sua consciência. Aquilo que você sabe das coisas tem que ser renovado. Isso vai te permitir aprofundar no autodescobrimento. Nossa, na hora que você for começar a mexer na sua consciência para renová-la, você vai descobrir que tem traços de homofobia, de racismo, de preconceito, de feminismo ou machismo. Tá aí dentro. Em algum lugar existe alguma coisa, o indivíduo fala, eu luto pelo direito dos negros, mas a hora que a filha chega namorando ele dá aquela vacilada. Então, não é bem assim. Ou se for uma família de negros e a menina traz um cara branco. Tem que tomar cuidado, ele ficar pregando para lá e para cá que os outros que são problemáticos e eu esquecer da minha hipocrisia. Para isso eu preciso me autodescobrir. Com isso, eu vou identificar-me com a realidade e absorvê-la. O que desse mundo louco, novo, que antigamente era melhor, eu posso absorver para seguir em frente? Que essa frase aí de, no meu tempo, seu tempo é hoje, meu amigo. Não tem dessa de no meu tempo. Você está morto, você está vivo e o teu espírito não morre, então o teu tempo é todo dia. Mas essa molecada que usa droga é do seu tempo, tá? Não dá mais para fugir desse processo. Então, e o que disso aqui você pode absorver? Você consegue fazer alguma coisa? Pode trabalhar voluntariamente numa ONG? Está ajudando seus filhos que ainda são crianças a não ir por esse caminho? O que você está fazendo com a realidade? Não adianta ficar falando, no meu tempo as coisas se resolviam na cinta e as crianças eram bem melhores. Para com isso. Na minha infância, todos os meus amigos apanhavam dos pais e quase todos eles usaram drogas do mesmo jeito. Então, vamos começar a pensar nessa hipocrisia. O nosso tempo é hoje, é toda hora, é cada minuto. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que ele é, ou seja, do que você é, do que eu sou, e de como estamos, oferecendo os meios para tornarmos melhor, alcançando assim o destino que nos aguarda. Mas que destino é esse? Estas serão cenas do próximo capítulo, né? Do estudo seguinte. André diz que travou e não quer voltar. Aperta F5, André, tá? Teu navegador aí precisa atualizar. Então o indivíduo vai pensar assim, que eu preciso me autodescobrir, porque aí eu posso saber quem eu sou e como estou. E aí eu ofereço meios para me tornar melhor, alcançando assim o destino que eu aguardo. Destino não confunda com fatalidade. Destino é onde eu vou chegar, né? Você vai na rodoviária, qual destino você quer? Eu quero Bauru, esse é o seu destino. O que você vai fazer lá é outros 500. O teu destino é ser um espírito superior, para depois sentar, morrer e não fazer mais nada? Não, é só o destino. O que você vai fazer quando chegar lá? Outros 500, tá? Então eu começo a entender esse processo que eu preciso me descobrir, saber quem eu sou, onde eu estou, o que eu posso absorver da realidade que eu estou inserido para que isso me ajude a evoluir. Tá? Não dá para fazer isso. O outro não pode fazer isso por você, você não pode fazer isso pelo outro, procrastinar não vai ajudar em nada, é um trabalho pesado que começa agora. Tá? A partir do momento em que você ficar insatisfeito com a sua vida, você tem que começar a fazer algo para que ela se sinta bem de novo, para que você se sinta bem de novo com ela. Então aqui, para entender essa questão do destino, né, que como o Hangout ele deixa um pouco ruim quando as letras são pequenas, mas no estudo que no material tá certinho, tá? O material tá bonito. Nota do expositor. No livro dos Espíritos, capítulo 1, item 7, da progressão dos espíritos, a pergunta 116 diz o seguinte: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? A resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez,
Um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Para variar, Allan Kardec tomando uma pancada dolorosa, porque é essa pergunta que nós faríamos, né? Eu vi algumas pessoas falarem, o Allan Kardec era teimoso, o Allan Kardec fazia as perguntas que ele imaginava que alguém faria. A maioria dos indivíduos, quando lê o Livro dos Espíritos, do começo ao fim, quando lê uma resposta, automaticamente vem uma pergunta na cabeça. E essa pergunta é sempre a próxima. Isso é incrível. Faz o teste, lê as 50 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos e você vai ver como o teu pensamento se conecta com Kardec. A diferença é que ele não estava ali para aparecer, ele estava ali justamente para se expor. E os espíritos devolviam a ele de acordo com o grau de arrogância da pergunta, porque cabia um inconsciente de que havia uma comparação com Deus. Então, queria que Deus tão grande, justo e bom fosse pior que vós mesmos? Não, Deus é bom, portanto, todos os filhos chegarão à perfeição, que é o que um pai verdadeiro quer para os seus filhos. No capítulo 10, no item 1, ocupações e missões dos espíritos, a pergunta 559 diz o seguinte: os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? A resposta: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? E essa é a pergunta, né, na verdade, a resposta com a qual eu encerro o estudo de hoje. Por quê? Porque na busca do autodescobrimento, algumas pessoas vão parar já no começo, baseado em seus complexos de inferioridade, principalmente, de pensar o seguinte: mas que diferença eu faço no mundo? Que diferença eu faço para Deus? Que diferença eu faço? Ponto final. Aqui está a sua resposta. Antes de você ficar se colocando para baixo, os espíritos inferiores e imperfeitos, portanto, nós, desempenham também papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre também para a construção do edifício como arquiteto? Portanto, é você o responsável por isso. Mas e aquele indivíduo que está lá, o jogador de futebol que ganha 10 milhões? Ele ganha 10 milhões porque você liga a sua televisão para assistir, porque você vai de carro até o estádio para pagar o ingresso, você colabora com o andamento do universo, não importa quem você seja, não importa qual seja a sua profissão ou qual o sentimento de menos-valia que você traga, você vale sim, tanto quanto qualquer outra pessoa para o andamento do universo. E essa não é uma frase motivacional para fazer o teu coração reverberar de aceitação. Essa é uma frase de responsabilidade. Porque se você estiver fazendo o seu papel que te parece desnecessário de qualquer jeito, você está colocando a sociedade toda em risco de ruína. Porque esse último pedreiro citado no Livro dos Espíritos, se estivesse procrastinando ou fazendo de qualquer jeito, colocaria abaixo o trabalho do engenheiro, do arquiteto e de todos aqueles que o fizeram. Nós precisamos de todas as pessoas, inclusive aquelas que sentem que não fazem diferença alguma no universo. Você faz. E eu te convoco a começar a fazer essa diferença de forma mais responsável, mais madura e séria. Porque o seu patrão, a sua orientação, não dorme. Seu patrão não descansa. E a responsabilidade kármica que você traz por tudo que você faz, também não. E não vai ser amenizada e não vai ser extinta por conta de um joelho no chão. É necessário que nós nos atentemos para a responsabilidade que temos no universo. E para que eu consiga, então, caminhar nesse processo, o primeiro passo chama-se autodescobrimento. E esse livro é um código de como fazer esse processo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade dada, o espaço aberto pela Rede Amigo Espírita. Agradeço a todos os quase 40 que entraram aqui participando ao vivo, aos mais de 2.000 que acessam os vídeos ali no YouTube. É com uma satisfação muito grande que eu preparo esses estudos, que eu trabalho esse material e que eu me abro para as intuições que me ajudam na didática e na dinâmica, ok? Semana que vem, então, dia 14,
continuaremos ainda na interação espírito-matéria, parte 3. Apenas como adendo, eu gostaria de pedir o espaço para convidá-los, porque no dia 11 estreia o primeiro vídeo do canal Mood, tá? O canal Mood é uma criação minha e do Paulo, de 2008, e eu vou começar a trabalhar com temas voltados para a evolução psicológica, né? Como lidar com o ciúme, como lidar com a raiva, como lidar com a impotência diante das coisas, sempre numa orientação psicológica com vídeos curtos, tá? Para que você possa assistir a qualquer momento. Então fica aí o convite, que no dia 11 estreia o primeiro vídeo do grupo Mood, do canal Mood, ok? Muito obrigado, que possamos ter uma ótima semana aí. Terça que vem estaremos de volta. Que Deus esteja conosco.